como serão as empresas do futuro? Essa é uma reflexão interessante, porque é fácil a gente imaginar um futuro cheio de robôs e de tecnologia muito louca e aquela coisa de ficção científica, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil a gente se imaginar como é que vai ser o trabalho em um mundo tão doido, tão futurista como esse. Especialmente considerando que a gente tem modos de trabalho que são um tanto quanto atrasados e arcaicos em muitas organizações por aí. Então eu queria dividir com você 3 do que eu considero as características mais importantes que as empresas do futuro, na minha visão, definitivamente vão ter. E a primeira delas é agilidade. As empresas do futuro, elas serão ágeis. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque a maior parte das empresas que prosperaram no passado foram empresas que eram muito voltadas para efetividade e produtividade, no sentido de eu vou produzir um troço muito bem, de maneira repetida, naquela coisa linha de montagem, bem fordista, taylorista e tudo mais, e assim, ao longo de uma grande parte do século XX, foram muito bem sucedidas nesse troço. E muito embora a gente já tenha hoje alguns modelos de trabalho um pouco mais flexíveis nesse sentido, o que a gente vê é que a maior parte das estruturas organizacionais ainda são voltadas para isso. Você ainda tem estruturas em que você tem uma divisão funcional, hierárquica, sempre voltada para você otimizar um dado processo produtivo pré-existente baseado no passado. Mas o que você não tem são estruturas que permitem que a agilidade seja muito eficaz. E é por isso que o que a gente viu aí, especialmente no século XXI, foi o crescimento absurdo das startups, de Uber, Airbnb, empresas de software em especial, em que é muito mais fácil você trabalhar com, como o próprio nome sugere, métodos ágeis, que você permite ter muito mais flexibilidade ao longo do caminho para conseguir lidar com o caos. O que me leva ao segundo elemento das empresas do futuro, que é a autonomia. Empresas do futuro, na minha visão, vão trabalhar de maneira muito mais autônoma do que elas trabalham hoje, porque eu acredito muito, inclusive depois de ler um livro brilhante de Frederic Laloux chamado Reinventando as Organizações, que as empresas do futuro, elas tendem a abolir comando e controle. Porque isso é um negócio interessante, né? As empresas esperam que as pessoas tenham muita autonomia, muita proatividade, mas ao mesmo tempo elas estabelecem uma série de mecanismos de comando e controle que vão punir e limitar a autonomia destas mesmas pessoas. Então, se você quer compliance, esse tipo de coisa funciona, mas se você quer autonomia, você precisa oferecer liberdade para as pessoas. Pessoas que não são livres não exercem autonomia. E o que eu acredito é que as empresas do futuro elas vão ter estruturas organizacionais muito mais autônomas, com times mais multifuncionais, como existem várias empresas maravilhosas por aí que trabalham assim. Uma das versões mais modernas que empresas grandes têm tentado adotar é o modelo por squads, em que você vai ter times relativamente pequenos, multifuncionais, para resolver certos projetos ou desafios organizacionais. Esse tipo de coisa, em que você vai ter um time enxuto, com plena capacidade de entrega de valor do começo ao fim, com produção, vendas, marketing, enfim, todo mundo que você precisa para gerar o valor necessário para a entrega, estão trabalhando juntos, unidos e integrados, é o tipo de coisa que vai permitir que as empresas consigam oferecer muito mais valor para os seus clientes no futuro. E que, na minha cabeça, é uma coisa bastante inescapável para quem quer prosperar no século XXI. E, finalmente, as empresas do futuro serão antifrágeis. Antifrágeis significa empresas que são capazes de prosperar no caos. Não simplesmente resistir, não simplesmente tolerar, mas que conseguem capitalizar e transformar o caos em uma energia produtiva. E esse troço pode ser um troço meio maluco e difícil de entender, mas quando você olha, por exemplo, para times que você tem uma descentralização radical, em que você não tem mais um poder centralizado ditando como as coisas devem acontecer, é uma forma mais fácil de entender. É tipo o mercado de restaurantes que existe no Brasil. Se você tentar centralizar esse troço e regulamentar tudo e fazer com que tudo funcione de maneira ordenada e controlada, é muito provável que você não vai conseguir. Ao contrário, quando você deixa uma coisa um pouco mais livre e autônoma, em que cada restaurante é próprio para fazer a comida que deseja, entregar da forma que deseja, operar da maneira que deseja, o que naturalmente acontece é que o caos e a aleatoriedade e a imprevisibilidade das coisas faça com que prosperem coisas inesperadas. Coisas como um iFood, que é tão grande hoje no Brasil,
coisas como modelos de negócio inesperados, como um café que vai cobrar pelo tempo que você fica ali dentro, como um Starbucks, como sei lá o que for, com uma série de inovações que, se alguém tentasse controlar e prever, provavelmente não seria bem sucedido. A antifragilidade é um conceito meio abstrato e meio complexo até de entender. E se você não entende muito bem o que é antifragilidade e como isso poderia ajudar a sua empresa ou outras empresas do futuro a prosperarem, eu vou deixar um vídeo aqui para você que vai explicar para você um pouco mais a fundo o que é esse conceito e como ele funciona.